Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Bom, terça-feira ainda de carnaval aí no Brasil, né? Muita gente relaxando, muita gente ainda terminando de pular carnaval. Aqui na Europa também existe um pouco da tradição, mas longe de ser o espetáculo que é no Brasil e longe de ser o que acontece lá. Aqui o carnaval, as pessoas vão fantasiadas de vestidos de época para a rua. E é muito legal essa conotação que tem aqui. Mas isso não vem ao caso agora. Mas é bom aproveitar que vocês estão em casa e que vocês consigam ver esse vídeo em breve. Eu coloquei aqui hoje esse belíssimo quadro, essa imagem de Santa Sara. Para quem não sabe, nós temos imagens de Santa Sara coroada e não coroada. Para quem também não sabe, Santa Sara é a santa, a padroeira, a protetora dos ciganos. E nós temos a imagem dela coroada e não coroada. A fase dela, onde ela não era considerada ainda uma santa, é a fase que ela não está coroada, aonde ela fez uma viagem de canoa, recebeu um chamado e ela fez com uma freira uma viagem de canoa lá da Palestina até a França, num barquinho. E foi lá na França aonde ela se instalou e que evoluiu a história dela para que um dia ela se tornasse Santa Sara Kali. Em resumo é isso, aqui é uma imagem dela, dando conotação na fase onde ela não tinha ainda a coroa, mas isso pouco importa, né? Porque o que importa é a energia que ela representa, a energia do povo cigano e o que ela traz de bom para a gente, de vibrações, de liberdade, de saúde, de prosperidade em todos os sentidos. É isso que importa. Eu coloquei ela aqui hoje só para lembrar que eu sei que tem muita gente esperando que eu comece a falar um pouco mais sobre os orixás, sobre os guias, sobre a linha cigana, e eu não me esqueço não, mas eu achei muito importante que a gente não saltasse alguns aspectos de base. Eu sei que aqui temos bastante pessoas que são estudiosas, são devotas, são convictas já de muitas coisas, mas nós temos pessoas muito recentemente chegadas. Né? Temos pessoas que, para alinhar, dar uma nivelada no conhecimento, para que não se torne desinteressante. Né? Então, aquele compromisso que eu tenho com vocês de fazer uma coisa simples e profunda, ela vai estar sempre de pé. E é por isso que nós vamos começar a falar hoje sobre o campo. Né? O campo que tem outros nomes também. Tem algumas vertentes que chamam de éter, bóson de Higgs, partícula divina, sopro divino, vácuo quântico. Eu prefiro chamar de simplesmente campo. Tá? Nós podemos, de forma ampla, considerar campo uma atmosfera que existe em tudo, principalmente nos seres, e que nos conectam com as coisas, com o ambiente, mas principalmente cria conexões entre nós. Ok? Ela é uma energia que está presente, inerente à nossa crença, inerente à nossa vontade e sempre existiu. Ela faz parte da criação e não pode ser evitado. É como tentar evitar, negar ela é como tentar evitar de o sol nascer amanhã. Não dá.
Ou a gente reconhece, ou a gente ignora, mas não muda os fatos. Ok? Bom, falando um pouquinho de corpos sutis, o que seriam os corpos sutis? Nós estamos falando através, eu estou falando, estou vendo, estou agindo, me manifestando aqui na terceira dimensão, que é uma dimensão caracterizada pela densidade, seja densidade por causa da matéria, seja densidade por causa dos pensamentos e das energias que nos rodeiam, mas nós precisamos de um corpo físico para viver essa experiência. E este corpo físico, como não é segredo para ninguém aqui, é um corpo perecível, é um corpo que vai precisar ser abandonado um dia. Não sabemos quando. Cada um tem uma data, cada um tem uma quantidade de fluido vital, digamos assim, que um dia vai se extinguir. E uma das maravilhas é não saber quando isso vai acontecer. Ter a consciência que isso vai acontecer e não saber quando, traz pra gente uma urgência em fazer alguma coisa com esse tempo. Não é verdade? Porque só comer, trabalhar, pagar boleto, parece um pouco. E quem não percebeu isso ainda, vai chegar numa parte da vida que vai perceber. Tá legal? Então essa introdução de hoje é para apresentar para vocês como se fossem novos órgãos. O que eu quero falar para vocês é que este corpo físico que a gente vai abandonar um dia porque ele é perecível, não é tudo o que a gente tem. Não é o que a gente é de fato. Nós somos muito mais complexos do que isso. E eu não estou falando só porque nós temos a consciência de que somos uma consciência espiritual, imortal e que transcende encarnações, buscando sempre aprimorar o nosso conhecimento, aprimorar os nossos sentimentos e dar passos em direção a uma condição melhor. Porém, como que a gente faz isso se a gente não traz o conhecimento? Não é verdade? Você pode falar para a criança, atravessa o rio. E ela pode até acreditar em você e vai. Só que se ela não tiver um conhecimento de que o rio é profundo, que tem correnteza, que ela pode construir um barco, o que acontece? Vai ser um desastre aquela experiência. Então nós estamos aqui para falar que nós temos as ferramentas para nos reconhecermos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os corpos sutis e o que existe basicamente em cada um deles. E a gente tem que começar falando do básico, né? Que nós somos formados por aglutinados de energia. Nós vemos hoje um corpo físico e aquele papo que todo mundo já ouviu um dia. Vamos pegar um microscópio de última geração e vamos começar a dar zoom na nossa pele. Vamos achar nossas células. Vamos continuar dando zoom até a gente chegar nos átomos. Vamos continuar dando zoom. Vamos achar a energia pura, com todos aqueles nomes que eu falei já para vocês. Não importa o nome. O que importa é saber que nós somos um aglutinado de energia muito bem organizada por uma inteligência superior que nos fez aptos a habitar esse corpo para passar uma experiência, tentarmos evoluir e depois tornarmos desperta novamente a nossa consciência universal. E aí sim avaliar o que a gente fez. Pois bem, corpo físico, ok? Corpo físico.
detalhe, adianto para vocês que eu vi um vídeo esses dias que a medicina já desenvolveu um aparelho muito sofisticado, que não está à venda ainda no mercado, é a nível experimental, mas que ele é capaz já de perceber, de visualizar alguns dos nossos corpos sutis que a gente vai ver agora. Se eu encontrar esse vídeo, eu vou compartilhar com vocês no Instagram. É muito interessante, onde tem uma menininha que está deitada, ela se levanta e esse aparelho capta os estratos de energia que ela tem, principalmente aqueles mais próximos ao nosso corpo físico. E aqui vai o nome já do primeiro, né, que é muito conhecido, que é o duplo etéreo. O duplo etéreo é o primeiro extrato de energia que nós temos. Ali no duplo etéreo, por que ele chama de duplo? Porque ele segue muito fielmente a nossa silhueta. Ali nós temos a cópia dos nossos órgãos. E é ali que muitas vezes acontecem algumas cirurgias espirituais. Elas partem daquele corpo sutil, porque é o mais próximo que nós temos do nosso corpo físico. Então ele é uma ponte, a primeira ponte importante para a manipulação da energia em benefício do paciente, digamos assim. Porém, ele é mais conhecido, o duplo etéreo, por ser um corpo onde é produzido o ectoplasma. O ectoplasma é uma substância que somente os encarnados são capazes de produzir. Vocês não sabiam mais, ou sabiam, que o ectoplasma é uma substância muito plástica, ela pode ser moldada, ela pode ser até vista. Nós temos vários relatos onde câmeras em sessões mediúnicas captam esse ectoplasma sendo expelido por orifícios de alguns médiums. Isso não é um fenômeno inerente a todos os médiums. Tem médiums que só fazem doação de ectoplasma. Em oportunidades onde a gente relata e a gente vê a materialização de alguma coisa, isso só é possível por causa da existência do ectoplasma, onde ele vem moldado e densificado, dando origem a algo. Existem ainda alguns médiuns, pouquíssimos no mundo ainda vivos, que têm essa capacidade de materializar. E é o ectoplasma que está envolvido ali. Mas o ectoplasma ele é muito mais do que isso também. Ele é, lá no astral, a matéria-prima para a magia. E os magos negros ficam sempre de olho nisso. Eles roubam a energia sempre que eles têm a oportunidade. Seja dos seres viventes, seja dos recém-desencarnados. Tanto que um dos papéis de um guardião do cemitério e de toda a sua falange é a proteção de corpos recém-sepultados. Porque aqueles corpos ainda por um tempo, por bons dias, estão liberando o ectoplasma do corpo físico. E existem muitos espíritos que estão ali para coletar aquilo, para fazer, normalmente, um mau uso. E um dos papéis dos guardiões do cemitério é não permitir que essa matéria-prima caia em mãos erradas. E eles ficam ali guardando até que ela se dissipe novamente no universo. Ok? Volte para o meio. Mas um dia a gente entra mais nessa história, que é muito interessante. Principalmente tudo que acontece no Campo Santo, ou na Calunga pequena, porque existe a Calunga grande, que é o oceano,
que são os mares, e a calunga pequena, que é o ponto de força, aonde sepultamos os corpos dos nossos caros. Ali tem muita história para a gente contar um dia, tá bom? Mas aqui, voltando ao nosso duplo etéreo, é ali que estão sediados os nossos chakras. Ok? Aqui eu poderia fazer comentários, falar difícil o nome deles. Sahasrara, Ajna, Muladhara e assim por diante. Poderia falar para vocês que cada um tem uma quantidade específica de pétalas no seu botão de lótus, que representa a evolução, a sutileza da vibração de cada um. Mas isso também não é importante. O que é importante neste momento, além de saber o nome correto, o nome original deles, é saber que eles existem. É para isso que a gente está aqui hoje. Então, no nosso primeiro extrato de energia que circunda o nosso corpo físico, que é o duplo etéreo, nós temos ali os chakras. E quem são esses chakras? Os chakras são o nome, já muitos de vocês já sabem, ele representa um vórtice, ele quer dizer um vórtice. E é um vórtice porque ele gira, ele tem um movimento. E esse movimento ele é síncrono, ou deveria ser síncrono, entre todos os outros. Nós temos 7 chakras base. Por que base? Porque nós temos tantos outros. Pouquíssimos autores falam dos secundários. E aí vai um grande abraço para o meu mestre e amigo Wagner Borges, que tanto tem a nos ensinar, principalmente sobre os chakras secundários. Ele é uma fonte realmente divina desse conhecimento. E ele já me falou que provavelmente não vai existir um livro sobre isso. Então, vamos aproveitar a aprender com esses mestres enquanto a gente pode. Mas, voltando aos nossos chakras principais, precisamos saber que o primeiro, lá embaixo, ele tem um direcionamento à Terra. Ele capta a energia da Terra, aquela mais básica, aquela que garante a nossa subsistência, digamos assim. Ela está ligada aos nossos instintos, à nossa sobrevivência. Uma cor forte que lembra a terra. Jasper vermelho é a sua pedra. E conforme eles vão se posicionando a mais acima de nós, na região do ventre, na região do tórax, na região do coração, da laringe, da fronte, do topo da cabeça, eles vão recebendo uma sutileza muito maior. E o funcionamento harmônico deles é muito importante para o nosso bem-estar e para o nosso relacionamento com toda a energia que nós temos em volta da gente. Quando eu falo toda a energia, eu estou falando de pessoas, de animais, de coisas, de ambientes e até da própria natureza. Os chakras, eles são pontos de energia onde nós trocamos energia com o ambiente e com outras pessoas. Agora, o chakra ele pode ficar meio cambaleando? Pode. Ele não deixa de funcionar totalmente. Mas um chakra debilitado, ele, ou em desarmonia entre si e entre os outros,
ele pode nos criar desequilíbrios que nos trazem incompreensão sobre muita coisa que acontece na nossa vida, como, por exemplo, fraquezas, angústias, e muitas vezes permite que a doença possa se instalar no corpo físico. Então, cuidar desses vórtices, desses pontos de energia, é vital para nós. E como que conserta isso, Wagner? Bom, existem muitas técnicas ancestrais onde se pode analisar e revitalizar os chakras. Eu conheço um só, que é através da radiestesia, mas existem muitas outras técnicas através de cromoterapia, fitoterapia, existem vários métodos. Mas o importante é que vocês saibam que eles existem e é através deles que nós trocamos a informação energética com o ambiente e com outros seres. Agora, nós temos também 7 outros corpos sutis, que à medida que eles, assim como os chakras, do básico, aqui perto da virilha, apontando para baixo, é aquele mais denso, que trabalha com a energia mais vital, de sobrevivência, e à medida que eles vão subindo até o topo da nossa cabeça, eles vão ficando mais sutis. Assim também são os outros corpos energéticos que nós possuímos. Vamos pensar em 7 corpos, em 7 estratos, cada um com a sua cor, assim como os chakras possuem cada um a sua cor. E cada um desses estratos, eles representam algo para nós. Ali nós vamos encontrar um estrato que vai representar nossas emoções, um outro que vai representar a parte sentimental, um outro que vai representar a nossa espiritualidade, um outro que vai representar o nosso mental, e eles vão subindo no nível. Então, quanto mais distante esse extrato é do nosso corpo físico, mais sutil ele é. Quando eu falo sutil, quer dizer mais elevado. Isso não quer dizer que a gente não consegue acessá-los. Isso não quer dizer que a gente não possui. Eu garanto para vocês, todos possuem. Porém, pela falta de conhecimento, de uma vida sem reconhecê-los, a gente vai se tratando mal. A gente não sabe o que é uma pequena meditação, uma respiração, um banho de ervas, uma pausa para se conhecer. Não, a gente está sempre ali, correndo, trabalhando, pagando boleto, comendo, correndo, fazendo mal para o corpo, que é nosso templo. E assim é. A gente precisa, a partir de agora, saber que eles existem. Saber que eles têm as cores ideais, que eles têm uma expansão ideal. E a união deles compõe o que nós chamamos de aura, que também é o nosso campo. Na radiestesia, por exemplo, eu trato a mim mesmo, trato outras pessoas, e ali, através do pêndulo, é possível identificar falhas, buracos na aura. E através de gráficos sagrados, nós fechamos esses buracos, nós equilibramos as cores em excesso ou as cores que faltam. Nós fechamos o campo para a pessoa não ficar tão vulnerável, porque isso traz desequilíbrio. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a partir do momento que nós reconhecemos a existência energética que nos acompanha e que faz parte de nós, nós vamos olhar no espelho e ver um ser mais completo. Nós vamos ver esse corpo perecendo todo dia, aquelas rugas novas aparecendo.
mas a gente não vai dar mais tanta importância, tanto peso para isso, porque a gente sabe que a verdadeira consciência nossa está instalada em outros estratos. Detalhe, esses campos sutis, esses estratos, eles nos acompanham em determinadas fases da nossa existência. Por exemplo, nós temos estratos, aqueles mais sutis, que nos acompanham em todas as nossas existências. A gente pode estar encarnado ou desencarnado e eles vão estar sempre conosco, porque eles fazem parte do nosso espírito, da nossa parte mental, da nossa parte emocional. Mas nós temos outros que são renovados dependendo da fase que a gente encara. Por exemplo, vamos voltar para o duplo etéreo. Existem outros, tá? que são renovados. Mas vamos falar aqui hoje do duplo etéreo. O duplo etéreo, ele é aquele mais próximo do nosso corpo. Eu falei para vocês que ele é ali que é produzido o ectoplasma, que é uma substância plástica muito útil no astral e que ela é muito visada. Agora, quando nós abandonamos esse corpo, nós deixamos para trás também o duplo etéreo, até que ele libere tudo que ele tem para liberar novamente para o ambiente, mas a gente vai para o mundo espiritual sem ele. Do contrário, ele não seria uma substância necessária e que os outros espíritos vêm roubar, não é verdade? Então isso é autoexplicativo. Quando nós estamos desencarnados, nós não temos ectoplasma. Porém, nós mantemos em outros corpos pontos de comunicação, chakras nos outros corpos. E são através desses chakras que os espíritos também se comunicam. Por exemplo, num trabalho espiritual, num centro, é através desses pontos de comunicação chakra do encarnado com chakra, ou mais de um chakra, com um espírito, um guia, um mentor, que vai ocorrer essa comunicação. Nós vamos falar um dia aqui só sobre incorporação, mas já fica a dica de como isso acontece. A conexão energética para que o guia possa assumir a parte psicofônica do médium para falar, para ver, para sentir e também deixa mensagens no mental, no cérebro do médium. Tudo isso é uma comunicação feita através de canais que são os chakras espirituais com aqueles do encarnado. Ok? Isso é para evidenciar para vocês que quando a gente desencarna, a gente continua tendo esses pontos de comunicação com o ambiente, com os outros seres. E que no fenômeno da incorporação, eles são muito bem utilizados, ok? Pela espiritualidade. Agora, tornando ao nosso assunto da renovação dos corpos sutis. Hoje falando especificamente do duplo etéreo. Se a gente já comentou o suficiente que quando a gente desencarna, essa energia é dissipada, volta para o ambiente, quando é que ela retorna para nós? A energia do duplo etéreo, ela é renovada para nós a cada encarnação. Quando nós estamos ainda como espírito somente no astral, e que já foi feito o nosso plano reencarnatório, que vai ser assunto também para a gente em breve, plano reencarnatório, como que ele ocorre, por que ele ocorre, quem é que nos auxilia neste momento tão importante. Vão ocorrer
as modificações necessárias para habitar novamente um corpo. Então, feito o plano reencarnatório, decidido a família, óvulo fecundado, ali se abriu um portal. Um feto vai começar a ser formado. E o feto vai ser formado novamente por toda a parte que nós sabemos que constitui o corpo físico, todos os órgãos. E um dia, o espírito, quando chegar na hora, ele vai acoplar naquele corpinho que foi preparado. Por isso que é mágico a questão, o papel da mulher. Tudo bem que o homem ajuda, sem a gente não teria a possibilidade, mas o ventre da mulher é o portal entre dimensões que permite nós virmos aqui na terceira dimensão para uma nova experiência. E para viver essa experiência nós precisamos de corpos completos, não só o físico, precisamos também de todos os corpos sutis. Aqueles que a gente não perde nunca, jamais, porque faz parte da nossa criação, aqueles, em qualquer situação, a gente pode até deteriorar ele, mas a gente não perde. Porém, o duplo etéreo é um que se renova a cada encarnação, a cada nascimento, ele é renovado. E, novamente, vem carimbado os famosos chakras no duplo etéreo. E isso ocorre em uma determinada fase da gestação. Olha que interessante. Não é legal isso? Então, tudo isso são conhecimentos para que vocês comecem a ver as coisas diferentes. Por exemplo, quando na sua família tiver uma gestante, já olhem para ela com olhos diferentes. Olhem que ali ela foi a magia do divino, o portal que permitiu um espírito atravessar a dimensão para poder se manifestar aqui novamente. Que teve todo um trabalho de plano reencarnatório, ainda que compulsório em alguns casos. Mas geralmente o espírito, ele participa. O espírito que vai encarnar, ele participa do plano reencarnatório. E ali vão ser novamente renovados os corpos que são renovados, como o duplo etéreo. E aí você vai olhar para aquela grávida da sua família e vai falar, nossa, que legal, aquele barrigão é um portal, tem um nenê novo ali que vai nascer, é um espírito muito antigo que está atravessando, está se preparando para atravessar novamente a dimensão, para habitar a crosta. Que bacana! E é uma pessoa que eu gosto tanto. Ela merece ainda mais respeito por tudo isso que ela pode fazer. E aí, no dia que vai ser dado à luz, aquele nenê vem como se fosse pela primeira vez, vai ter que reaprender tudo. Mas ele está ali completinho, completinho. É só uma questão de tempo para que os valores dele, a personalidade dele se desenvolva. E ao longo do tempo, quando a fase das distrações passarem, ele vai começar a sentir o chamado dele. Nós ignoramos muitas vezes, muitas vidas, mas o chamado está lá. E é isso que nós estamos tentando responder a partir desses ensinamentos, dessas aulas, desses vídeos, com pouca produção, mas com muito carinho e com muita verdade. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu já passei
por essa fase de estudar e de reconhecer e de até me ver diferente perante outras pessoas que estão no meu meio. É claro que a gente não consegue ser consciente o tempo todo. Muitas vezes a gente vive só reagindo porque a gente precisa dar respostas no nosso dia a dia. Mas é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. E vou falar para vocês, vale a pena, um passinho de cada dia. Se você se lembrar de tudo isso aqui, só 5 minutos por dia, caramba, você fez um belo de um salto. Legal? Então, fica a dica, quando vocês verem alguém, lembra que todos nós estamos indo e voltando o tempo todo do plano espiritual. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter sempre oportunidade. Existem muitos, mas muitos mais espíritos esperando a oportunidade de ter um portal desse aberto para vir novamente aqui, do que corpos disponíveis que o planeta pode suportar. Então, faça valer a sua encarnação. Este conhecimento tem que valer a pena para você se ver diferente, para você se sentir diferente e para você olhar também para quem está do seu lado de uma forma mais completa, de uma forma mais humana, mais carinhosa. É só esse o objetivo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei descomplicar o mais que eu pude. Espero que a mensagem tenha chegado até vocês. Vou adorar se vocês comentarem alguma coisa aqui. Eu leio tudo, tá bom? Eu gosto mesmo. E dá o like, se inscrevam, tá joia? Isso faz bastante diferença, vai fazer a gente crescer. Logo, logo eu vou estar num outro ambiente, num outro cenário mais aconchegante, onde eu vou poder colocar também minha bandeira cigana ali. Vou colocar Saint-Germain de vez em quando. E a gente vai sempre comentando alguma coisa a mais, tá bom? Foi um prazer, vejo vocês no próximo vídeo e arrivederci!